Graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de filiação divina. E para falar sobre esse assunto, eu peguei o exemplo aqui do filho pródigo, que é uma parábola que Jesus contou. Aqui em Lucas 15, a partir do versículo 11, ele conta essa parábola. Que um homem, um pai, ele tinha 2 filhos. E o filho mais velho, mais moço, ele falou: pai, dá-me parte da minha herança. E aí o pai, ainda vivo, porque herança é depois que a pessoa falece, como que se ele dissesse assim: já que o senhor não morre logo para eu pegar a herança, me dá a minha parte da herança, que eu não quero ficar mais aqui na sua casa. Ele abriu mão, da segurança da casa, da segurança do pai, do carinho, da intimidade, da presença do pai, para viver em pecado. E ele pega ali então a parte da sua herança. É uma história que todos conhecem. Ele gasta o seu dinheiro, vai para uma terra distante, gasta o dinheiro ali, todo o seu dinheiro, e de repente vem uma fome, algo que ele não esperava, acontece, vem uma fome naquele lugar e ele já tinha gastado todo o seu dinheiro e ele vai cuidar de porcos. E ali cuidando de porcos, a palavra de Deus fala aqui no versículo 17 assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Ele sabia que ele tinha um pai. Ele não perdeu essa noção de que ele tinha um pai, mas ele perdeu a noção da identidade de filho. Por quê? Porque ele disse assim: olha, eu vou chegar lá e vou falar para ele assim: olha, eu não sou digno mais de ser chamado de teu filho. Me faz como um dos seus servos, um dos seus empregados. Ele pensou assim eu teria mais chance com o meu pai. Mas na verdade nós vamos entender que ele não conhecia o pai de verdade, de verdade. Ele achou que por causa do seu pecado, por causa da situação que ele fez de sair da casa do pai, de largar o pai, de não preocupar com o sentimento do pai, de pegar o seu dinheiro, e gastar a fortuna do seu pai de qualquer forma. E por tudo isso, ele falava assim: eu não sou mais digno de ser filho. Eu agora vou ser apenas um servo. E só que pai nunca deixa de ser pai. E filho nunca deixa de ser filho. Nós precisamos entender isso. Por mais problemático que o filho seja, ele é filho. Por mais que o filho ele dê de sabor, ele não deixa de ser filho. O pai nunca deixa de ser pai. O pai nunca deixa de ser pai e o filho nunca deixa de ser filho. E esse filho, então, quando ele vai encontrar com o pai, ele já tinha até, eu creio que ele foi no caminho, decorando tudo que ele ia falar. E ele já tinha falado: eu vou falar que ele não precisa mais me tratar como filho, que eu quero ser apenas como um dos seus trabalhadores, porque eu sendo como um dos trabalhadores, eu vou ter casa para morar, eu vou ter comida para comer, eu não vou ter que me preocupar com essas coisas. Mas aí, quando ele encontra com o pai o recebe com tanto carinho, com tanto amor. E a palavra fala, que ele troca as roupas dele. Ele estava, imagino, com a roupa toda suja e todo devia estar assim, todo mal cheiroso. Mas aí fala que o pai troca as roupas. Trocar roupa significa pureza. O pai e filho são sempre representados quando nós vemos a imagem que João, lá na ilha de Pátimo, ele tem de Jesus, era tão resplandecente, as suas vestes eram resplandecentes. Então a imagem que a gente tem de Deus e de Jesus é com uma roupa tão branca que ela resplandece. Então a primeira coisa é tirar a roupa suja. Então o filho agora ele troca de roupa. Por quê? Primeira coisa, porque ele caiu em si e ele reconheceu o seu pecado. Então, quando nós reconhecemos o pecado, nós começamos a tirar a roupa suja. Nós tiramos o quê?
aquelas vestes sujas de pecado. E Deus troca por vestes o quê? De salvação, vestes de santidade, de pureza. Então a primeira coisa que acontece com esse filho, né? É que ele agora é purificado do seu pecado. Eclesiastes 9:8 diz assim, que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. E aqui em Isaías, olha, em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Isaías 1 fala, deixa eu ler aqui, Isaías 1, o verso 16 ao 18 fala assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos vossos olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ele está dizendo, olha, não importa o que você fez. O importante é você reconhecer. O importante é você cair em si como esse jovem fez. E voltar e retornar para o Pai. Outra coisa interessante é que ele também colocou o anel e as sandálias. O anel fala da autoridade. Ele restituiu agora a autoridade, né, e o poder. E é muito interessante que você pode perceber que se uma pessoa ela sai da presença de Deus e ela tinha o dom de cura, ou um dom de profecia, ou seja, o que dom que for, né, da palavra do conhecimento, quando ela volta para o Senhor, ela não precisa ser batizada de novo no Espírito Santo, porque a mesma autoridade que ela tinha antes para exercer o seu ministério, ela tem agora a mesma autoridade. Ela não precisa, porque ela nunca deixou de ser filho, continua sendo filho, só estava afastado do Pai, estava longe do Pai. E o que nos distancia do Pai? A palavra de Deus fala que é os nossos pecados. Eles fazem separação entre nós e o nosso Deus impede que Ele nos ouça. Deus, Ele abomina o pecado de tal forma que quando Jesus ele estava ali na cruz, representando a mim e você, o nosso pecado, pagando pelo nosso pecado, Deus ele virou as costas. Por isso Jesus pergunta, né, Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos por quê, porque naquele momento a justiça, naquele momento Jesus estava sendo justiça nossa, ele estava nos justificando, ou seja, ele estava morrendo a nossa morte. A morte que era minha, era sua, estava caindo sobre ele. Só por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados estavam todos sendo julgados nele. E o Pai não pode. O Pai, ele não suporta pecado. Ele abomina pecado. O pecado nos separa de Deus. Mas quando esse filho, ele reconhece o seu pecado e ele volta. Ele recebe de volta, né, as suas roupas agora, que significa a santificação, a purificação do seu pecado. Ele recebe o anel, que é a autoridade, e ele recebe sandália nos pés, porque ele era filho. Quem andava descalço naquela época era escravo. Então ele era o que? Filho. Então ele recebe a sandália agora, porque ele não deixou de ser filho. Ele não deixou de ser filho. E a pessoa que é restaurada, ela não só é amada, mas ela recebe o que? Um chamado e um ministério. Porque agora a sandália também fala da preparação do Evangelho. Quando nós vemos lá em Efésios, Paulo falando, né, calçai o quê? As sandálias da preparação do Evangelho. Então ele também recebe de volta o quê? O seu ministério, o seu chamado. Que interessante, né? E por fim, ele teve o quê? A alegria restaurada. Porque o pai agora faz uma festa, mata o novilho cevado. E aí, ou seja, o novilho gordo, que eles estavam guardando para uma ocasião especial. E aquela ocasião era uma ocasião especial. Era a ocasião do retorno do filho. E aí, houve festa. Então, ele foi restaurado o quê? Foi restaurado a sua purificação, a sua santidade.
foi purificada a sua autoridade, ele recebeu novamente a sua autoridade, ele recebeu novamente o que? O seu ministério. Quantas pessoas, né? A gente vê assim, tinham grandes ministérios e de repente ele, por causa de um pecado, por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, simplesmente ele abre mão do ministério. Ele fala, ele acha que eu pequei, eu não tem volta, não tem jeito para mim, né? Não tem como mais, não existe mais solução para mim. Meu querido, claro, Deus, o Pai continua sendo Pai, você continua sendo filho. Você continua sendo filho. Se o nosso relacionamento com Deus, ele estiver fundamentado na verdade da sua paternidade celestial, se o nosso relacionamento estiver, presta atenção, fundamentado na verdade da paternidade celestial, nenhum escândalo, nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade nos tirará da presença dele. Porque nós vamos sempre entender que o nosso relacionamento é de pai e filho. Às vezes você como filho até discorda às vezes do seu pai, às vezes briga e tal, mas depois há uma reconciliação. Você não deixa de ser filho, você não deixa de ser amado. Você volta, um pede, né, o pai que se conserta com o filho com o pai, e volta porque é família. Há um parentesco, um não fica longe do outro. Então, se eu entendo, né, esse relacionamento, eu nunca vou me afastar de Deus. Se eu entendo que o meu relacionamento com Ele é fundamentado, né, na verdade da paternidade celestial, eu vou entender que eu entrei nessa família e que Ele é meu Pai. E às vezes eu vou decepcioná-lo. Mas Ele conhece, né, a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe, né, como que nós agimos. E o nosso grande erro é pensarmos que os nossos erros, eles nos destituem da filiação. Como o filho pródigo, né? Ele pensou, olha, eu não vou ser mais filho. Eu vou ser como um dos empregados. Eu vou ser um servo. Não. O meu pecado, o seu pecado não nos destitui da filiação. Não nos destitui do lugar de filho. E muitos, né, eles desistiram, né, do ministério, eles desistiram, né, de tudo, por causa que erraram, porque fizeram algo que não agradou a Deus, não agradou o Pai. Mas o que acontece? Aí eles sentem o quê? Rejeitado. Eles sentem uma rejeição. Mas isso não vem do Espírito Santo. Não vem. Eles sentem que eles não merecem. Mas quem merece? Quem merece? Não é merecimento. A situação aqui não é merecimento, é graça. É favor imerecido. Ninguém merece. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Mas Deus nos escolheu. A palavra de Deus fala que Ele nos escolheu, Ele nos nomeou. E nele, Ele escolheu nos adotar como filhos. Ele nos enxertou na videira. Nós somos filhos hoje. Então nós não podemos aceitar que o inimigo ele tome a nossa mente dizendo, olha, não tem mais jeito para você, você tinha, mas agora você não tem, você é um fracassado, você é uma vergonha para o ministério, você é isso, você é aquilo, por causa de algum erro que você cometeu. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas acham que não existe mais perdão para ela porque ela não se perdoa? Porque ela não se perdoa, ela acha que Deus não a perdoa. É muito diferente. Acha que o pai não a aceita, que o pai não a perdoa porque ela não se perdoa. Uma vez, a gente estava numa cidade de interior e uma senhora de idade, ela ouviu o evangelho e ela depois falou assim que para ela não tinha jeito, que para ela não tinha mais salvação, que para ela não tinha mais, não adiantava mais fazer nada. E aí
fomos insistindo com ela até que ela chegou e falou assim que ela havia feito alguns abortos na juventude dela, já era uma senhora de idade. E ela achava que porque ela tinha cometido o aborto na sua juventude, o diabo acusava ela tanto, tanto, dizendo para ela que não tinha mais jeito para ela, que não tinha perdão, que ela não se perdoava e ela achava que Deus não a perdoava de forma nenhuma. Até que a gente ficou para ela que Deus é amor, que o Pai é amor. E que o pecado, se ela já tinha se arrependido tanto, tanto, ela já estava arrependida do que fez. Bastava agora ela confessar aquele pecado, que já tinha sido abandonado há anos atrás, e aceitar o perdão do Pai, e aceitar, né, o amor do Pai. Quantas pessoas estão assim? Acham que não tem mais jeito para eles? Ah, eu fui longe demais. Ninguém vai longe demais. Ah, você não sabe a minha história, o que eu fiz. Não importa o que você fez. Para Deus não importa, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe, a palavra de Deus fala que todos nós pecamos. E a palavra de Deus ainda fala assim, que se alguém disser que não peca, é mentiroso. Ele já pecou. Ele já pecou. Está lá em 1 João, né? Ele já pecou. Então, Ele jamais nos rejeitará. Jamais. Jamais nos rejeitará. O Pai, Ele não impediu o Filho. Por que Ele não impediu o Filho de ir embora? Porque nós temos liberdade. O Filho tem liberdade. O Filho tem liberdade. Jesus disse assim, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos liberdade para ficar na casa do Pai e temos liberdade também para sair da casa do Pai. E muitas vezes essa liberdade também nos leva a vivermos longe do Pai, dentro da casa do Pai, como o outro filho da parábola do filho pródigo. Ele estava dentro da casa do Pai, mas ele estava longe do Pai. Ele não conhecia o coração do Pai. Sabe, às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas ela opta pelo pecado. Ela opta em continuar pecando. Vai na igreja, vai nos cultos, mas ela opta ficar longe do Pai. Ela está na igreja, mas ela está longe do Pai. Porque é uma opção. O Pai não impediu o filho de sair da casa. E nem o filho voltou debaixo de chibatada, não. Ele voltou porque ele quis. Porque ele optou por voltar. Ele optou por voltar. Então você tem liberdade para buscar a Deus ou se distanciar dele. Você tem liberdade para ver o Pai, sentir esse amor do Pai, ou simplesmente deixar o Pai. E às vezes você está aí dentro da igreja, mas você continua optando pelo pecado, por aquilo que te deixa longe do Pai. Você não conhece o coração do Pai. Então, como eu sou filho, eu sou livre. Santificação é o resultado de um amor, de um relacionamento verdadeiro com o Pai. Então eu sei que o meu Pai é santo e que a santificação agrada o coração do Pai. E que para eu ter relacionamento com o Pai, eu preciso ser santo. Quantas vezes a palavra de Deus fala? Né? Quando Deus dá as leis, Deus fala assim, sede santo porque eu sou santo. Ele estava dando as leis para que o povo se santificasse, para que o povo fosse santo. Porque sem santidade ninguém verá o Deus. Sem santidade nós não nos aproximamos de Deus. Nós não conseguimos estar com Ele. Mesmo sendo filho. Nós podemos ser filhos, como o filho pródigo que reconheceu o seu pecado, o filho mais novo, né? Que reconheceu o seu pecado, que teve a liberdade de fazer o que quis, mas chegou um momento em que ele caiu em si. Ou podemos ser como aquele que permaneceu na casa, mas longe do Pai. Longe do Pai. Não conhecia o coração do Pai. Não vivia, né, a santidade. Ele era apenas servo. Ninguém obriga. Deus não nos obriga a nada.
O ministério é um ato de liberdade. Quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, quando nós escolhemos continuar tendo o ministério, é um ato de liberdade. Por quê? Porque Deus não nos deixa livre. Nós somos livres. O Pai não nos obriga a nada. Não nos obriga. Só que as nossas escolhas, as nossas opções, elas têm consequência. O filho, quando ele é um bom filho, ele recebe, recompensas. Mesmo que ele fez coisa errada, ele chega, ele pede perdão, a gente abraça, beija e continua o relacionamento do mesmo jeito. Mas aquele filho também rebelde, que não quer conserto, muitas vezes ele é castigado. Ele precisa muitas vezes, de sofrer as consequências dos seus pecados. Deus não castiga ninguém. Essa visão assim que, Deus vai castigar, Deus vai como é que fala, pesar a mão. Isso não existe, não. O que existe são consequências do pecado. Se a pessoa está no pecado, ela vai ter uma consequência daquele pecado dela. E a consequência é a separação do Pai. E a consequência pode ser ainda maior, Vida ou morte. Vida eterna ou morte eterna. Deus colocou na nossa frente, Ele mesmo falou: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida. Escolha a bênção e viva tu e a tua descendência. Então nós somos livres, porque nós somos filhos, nós somos livres. Nós não somos servos, nós não somos escravos. O escravo, ele não era livre, não. O escravo era obrigado a fazer. Mas nós não somos obrigados, nós somos livres. Nós temos opção de escolher a Deus ou não. Porque você é filho. Agora, essa filiação divina, ela te coloca uma situação de que você pode chegar na casa do Pai, você pode entrar com ousadia na sala do trono, porém, porque você é filho. Então, mas essa filiação também pode me colocar longe do Pai, como aconteceu esse filho aqui. Ele optou para ir para longe do Pai. Então, Deus, ele não nos rebaixa um filho à posição de escravo. Deus não rebaixa um filho à posição de escravo. Esse jovem, ele pensou assim: não, eu não vou ser, por favor, dizer para o meu pai, não quero ser mais chamado de filho, eu não preciso me receber como filho, pode me receber como um dos teus escravos. Eu quero ser apenas um servo. Mas o filho, ele não foi rebaixado à posição de escravo, nem de servo, ele voltou a ser filho. Porque ele era filho. E ele continua sendo filho. Filho vai ser sempre filho. Então, não entenda. O que nós precisamos fazer? Diante do arrependimento do filho, ele recebeu o perdão imediato. Imediato. Então, o que nós precisamos fazer? Reconheça o seu pecado, confesse, abandone e volte para o Pai. Volte para o Pai. Esse mesmo Espírito que endureceu o coração dos religiosos na época de Cristo, esse mesmo Espírito, ele atua hoje. É o mesmo Espírito que atuou no coração dos religiosos. Ele está trabalhando hoje nessa geração. Quando passamos a ocultar pecados e a nos preocupar com a imagem. O que aquele povo preocupava? Os fariseus. Eles ocultavam seus pecados, mas a aparência era de santidade. Olha para mim, eu sou santo. Mas eram hipócritas. Jesus chama eles, chega ao ponto de chamar eles o quê? De sepulcro caiados. Então, hoje, Deus está dizendo: você é meu filho e eu te espero de braços abertos, de volta. Talvez você é um filho que está perdido dentro da casa do Pai. Você simplesmente vai à igreja, você é simplesmente religioso, você não tem relacionamento com esse Pai. Você não tem relacionamento. Como esse filho mais velho, ele falou para o pai: o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. E ele falou assim: filho, tudo que eu tenho é seu. Você pode pegar o cabrito a hora que você quiser, você tem liberdade.
Então nós temos que entender isso. Às vezes você está dentro da casa do Pai e se sente apenas servo. Não, as pessoas que pensam assim, eu tenho que fazer isso para Deus, eu tenho que fazer aquilo. Não, nós não temos que fazer, nós temos liberdade, nós fazemos por amor. Ministério é um ato de quê? Liberdade. Você tem liberdade. Você tem liberdade também para sair. Você tem liberdade para escolher o pecado e continuar aí no pecado, continuar, só que você vai sofrer essas consequências. Enquanto o filho pródigo, né, ele estava no pecado, ele sofreu as consequências do pecado. Ele gastou seu dinheiro, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Depois, quando veio a fome, ninguém ajudou ele. Ninguém, fala que ninguém o ajudou. Ele sofreu as consequências do seu pecado. E ele teve que cuidar de porcos. E tinha tanta fome que desejava comer a comida dos porcos. Então, o pecado ele tem consequência. Várias pessoas que são filhos, mas se enxergam como servos, ou se afastam do Pai, perdem o quê? Perdem a santidade, que são as roupas limpas, perde a autoridade, porque quando suas roupas estiverem sujas, você perdeu a autoridade. Não pense que você tem autoridade sobre, no poder do nome de Jesus, porque você tem pecado. Não existe autoridade na sua vida. Você acha que você tem autoridade para expulsar um demônio? Autoridade para orar por um enfermo? Você perdeu a autoridade. E aí, você perdeu o ministério. Perdeu o chamado. Perdeu as vestes, perdeu o anel, perdeu as sandálias. E aí você pensa o quê? Que o diabo ele vai perder tempo? Não, ele vai te acusar de noite. Só que esse sentimento de acusação e de rejeição não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está te dizendo assim, olha, volta. O Pai te espera de braços abertos. Você continua sendo filho. Você precisa trocar as vestes. Você precisa colocar o anel. Você precisa calçar as sandálias. Mas você é filho. E como filho, o Pai não vai te rebaixar a escravo. Você vai voltar com a mesma autoridade. O Pai vai te usar de uma forma sobrenatural novamente. Então, essa filiação divina, todos nós recebemos quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós passamos a fazer parte de uma família celestial. Jesus Cristo passa a ser o nosso irmão mais velho, né? E Deus, o nosso Pai. E Ele te espera. E se você é aquele que está dentro da igreja, mas longe do Pai, eu te aconselho, faça um concerto com o Pai. Deixe o pecado, abandone. Isso não vai te levar a nada. Vai te levar, sim, para a derrota. Vai te levar, sim, né, para os espíritos de acusação. Vai te levar, sim, para situações como aconteceu com esse jovem. Mas Deus, Ele te chama. O Pai te chama. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.